o que o IDR, né, ou o DR, né, o dispositivo diferencial residual, interruptor diferencial residual, é como se ele enxergasse que a pessoa está levando um choque, né? A dona Maria foi lá, encostou na lavadora ou na geladeira e tem um fio ali conectado na carcaça, ou um cabo, fio desencapado, uma extensão lá no jardim, que às vezes a máquina corta ali, né, a lâmina da máquina, ou uma criança enfiou o dedo na tomada, ou um grampo de cabelo, alguma coisa do tipo, né? Exatamente. O que temos de produtos hoje dentro da norma que ajudam a minimizar isso, né? Primeiramente, o choque elétrico, né? A gente até 10 miliamperes a gente percebe um leve formigamento, de 15 a 30 miliamperes já uma contração muscular. Eu vou me permitir aqui a sair da teoria e fazer um paliativo, né? Dos 15 a 30 aqui antigamente lá quando a gente ia ligar o chuveiro, a gente levava aquela beliscada no chuveiro, a gente está falando aqui mais ou menos desse 15 a 30 miliamperes. Por sorte, as instalações evoluíram muito, hoje a gente tem um aterramento, então, às vezes ainda existe essa fuga no chuveiro elétrico, mas ela vai para a terra e não vai para o usuário que está manipulando ali, abrindo e fechando a torneira do chuveiro, né? Acima de 30 miliamperes, a gente já tem queimaduras, paradas cardiorrespiratórias e assim por diante. Temos o dispositivo IDR. O que ele faz? Ele tem uma bobina, conectamos ele na rede, vamos falar mais para frente. Quando eu tenho uma fuga, seja num eletrodoméstico ou por um fio desencapado e que a pessoa entrou em contato e essa fuga sai do circuito fase neutra, ou seja, dos dois fios que eu tenho conectado no equipamento, eu consigo detectar e desligar, o dispositivo faz o seccionamento. A eletricidade, de certa forma, ela é simples nesse quesito, né? Tudo que, indo bem para o popular aqui para ficar bem explicado, né? Tudo que entra por um fio, passa por um fio, né? Pelo fio fase aqui, por exemplo, eu tenho que obrigatoriamente voltar pelo fio neutro. Esse é o princípio básico da eletricidade. Aqui eu tenho uma carga, vamos citar um exemplo aqui que eu tenho um eletrodoméstico, um forno elétrico aqui conectado. Ele está ligado, consumindo energia, mas a pessoa veio aqui e tinha um fio desencapado. No momento que ela encostou no fio, eu tenho passando por aqui 2 amperes, pelo forno eu tenho passando 1 ampere e voltando 1 ampere. Esse sistema detecta que 1 ampere está passando pela pessoa. Opa, tem algo de errado aqui. Ele dá um desequilíbrio nesse dispositivo e ele consegue atuar. Então, toda fuga que sair desses dois fios, no caso é trifásico, 3 fios e o neutro, né, eu consigo detectar com esse dispositivo e fazer com que ele abra os seus contatos e proteja o usuário lá na ponta. Tá? Basicamente, a gente tem... Pode comentar. Fazer sempre a analogia que o IDR, né, ou o DR, né, o dispositivo diferencial residual, interruptor diferencial residual, é como se ele enxergasse que a pessoa está levando um choque, né? A dona Maria foi lá, encostou na lavadora ou na geladeira e tem um fio ali conectado na carcaça, ou um cabo, fio desencapado, uma extensão lá no jardim, que às vezes a máquina corta ali, né, a lâmina da máquina, ou uma criança enfiou o dedo na tomada, ou um grampo de cabelo, alguma coisa do tipo, né? Exatamente. Então, ele não enxerga o curto-circuito, mas qualquer fuga que tenha, a não ser um curto-circuito, então ele consegue detectar, até vou comentar esse ponto no próximo slide, né? Ele é obrigatório desde 97, locais com banheiras e chuveiros, circuitos com tomadas que ficam na área externa, cozinhas, copas, lavanderias. Então, qualquer ambiente úmido, a norma traz que deveríamos ter esses produtos aplicados para mitigar ou eliminar essa questão do choque elétrico. Tá? No cenário que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul, ele é um dispositivo que muito importante, de extrema importância. A gente vai conseguir detectar qualquer fuga, mas ao mesmo tempo, e aí de novo aqui saindo um pouco do protocolo, né, me permito aqui dizer que a grande maioria das residências que tem esse dispositivo instalado, que religou sua energia, se não fez uma inspeção bem feita, se não desfez todas as emendas que tinha lá, refez as emendas, garantiu que está tudo seco, tudo adequado, esse dispositivo vai atuar. Ele é um dedo duro, ele vai atuar e você não vai conseguir ligar
a energia desse circuito onde tem esse dispositivo, né? Então, ele protege e garante, por quê? Porque se ele atuar, eu tenho algo de errado na instalação. Então, ele está dizendo, você tem uma fuga, você tem um problema. Diga-se de passagem, ele vai atuar se ele não tiver sido inundado também, né? Assim como os disjuntores que a gente vai mostrar em seguida aí os testes que vocês fizeram aí no laboratório da Soprano. Exatamente. A gente tem um relato, e aí foi numa live que eu vi, da região aqui, do pessoal comentando que a parede estava esquentando, né? Quando religaram a energia, tinha a parede esquentando. A parede esquentando é porque você tem algum fio desencapado ali dentro, até que tem água, ela está funcionando como uma jarra térmica ou um chuveiro, está aquecendo a água e está aquecendo o local. Quando eliminar a água, pode virar um curto-circuito, ou ali na frente pode ser um incêndio, né? Eu fiz um atendimento ali a título de uma inspeção ali, né, voluntariado, assim, né, aqui na cidade. E o responsável do local falou que a concessionária religou a energia, isso estão fazendo as concessionárias aqui no Rio Grande do Sul, religando e não estão passando orientações adequadas aos clientes, enfim, né, baixou a água, estão religando. Aí o que aconteceu? Eles foram limpar o local, enfim, né, e uma senhora tomou um choque na tomada. O que é isso? É uma fuga, é alguma coisa ali que está acontecendo. Se tivesse um IDR, né, obviamente que não inundado, né, ele iria com certeza atuar, né? E o que foi inundado poderá atuar ou não, né? Provavelmente não iria atuar, né? Assim como os disjuntores aí que em seguida vai mostrar para nós os resultados dos testes, né? Exatamente, passando aqui, então, o interruptor diferencial, ele é o residual, né? Ele tem também uma corrente, então a gente tem que... Ele não atua por sobrecarga, mas ele tem uma corrente, hoje os mais comuns de mercado, 25, 40 e 63 amperes, 25, 40, 63, 80, 100 e 125 amperes, tá? Então, o que a gente tem que cuidar nele? A corrente do IDR, a corrente de fuga, está aqui os 30 miliamperes. Existe no mercado produtos de 100 e 300 miliamperes, também atendem à norma, mas eles não são os produtos indicados para o ambiente residencial, e sim para o ambiente industrial, onde já se permite fuga de alguns equipamentos, né? Um motor elétrico, ele gera mínimas fugas, alguns dispositivos eletrônicos como inversores têm pequenas fugas, então ele é um produto mais industrial. Então, via de regra, residencial 30 miliamperes e a corrente aqui do dispositivo. Tá? Também temos a tensão de operação, mas são pontos menos impactantes nesse processo. Né? A corrente do IDR sempre deve ser igual ou superior ao disjuntor. Então, aqui, novamente, eu estou indo bem para o técnico, né? Mas por que isso? Porque a gente tem no mercado o interruptor diferencial residual, que ele detecta fuga de corrente, e no mercado também existe o DDR, que é o disjuntor diferencial residual, que ele faz a função integrada do disjuntor e do IDR também. Então, é 2 em 1, digamos assim. Mas o valor dele ele é muito elevado. A gente fala aqui de 5 vezes, 4, 5 vezes, quando a gente compara um disjuntor mais o IDR. Então, tem poucos desses dispositivos disponíveis no mercado. Então, normalmente se coloca um disjuntor para curto-circuito mais o IDR, é o dispositivo mais comum. Mas a gente tem que ter cuidado com isso também na hora de fazer a especificação. Interruptor diferencial residual, a gente não conseguiu nenhum ainda, tá, para fazer testes. Eu acho que talvez nos próximos dias aí a gente consiga e possa estar compartilhando depois com as pessoas que se inscreveram, né, Jefferson? Mas aqui a gente trouxe a característica de um item novo, tá? Para se ter uma ideia, quando a gente tem um produto novo, toda essa parte aqui da detecção e atuação, ela é construída dentro de uma sala limpa. Então, as pessoas estão com aquelas capas brancas, a roupa branca, passa por uma sala de descontaminação para garantir que nada possa interferir aqui, porque eu estou falando de uma corrente muito baixa, são 30 miliamperes, e tem uma espécie de um acionamento aqui depois para poder fazer a atuação do dispositivo. Então, tem que garantir a integridade desse dispositivo, até porque a gente está falando de proteção de pessoas, né? E aqui a gente tem a parte dos contatos de força. Então,
qual que é o nosso medo como fabricante, né? O nosso receio. Esse contato aqui ele vai oxidar, pode oxidar no decorrer do período, e ele pode colar o contato aqui, né? Ficar grudado. Então, pode ser que o dispositivo venha a solicitar ou tentar atuar e eu fico com passagem elétrica. Então, aqui também, o que é muito importante? Atuar a alavanca do dispositivo e garantir que não esteja passando eletricidade em nenhum contato. Depois, com ele desligado, você liga ele e aí faz a verificação se está passando eletricidade por todos os contatos. Outro ponto muito importante, um ponto positivo do IDR que ele nos traz. Ele traz aqui um botão de testes. Todos os fabricantes têm esse botão de teste. Então, eu posso ligar o meu dispositivo e acionar esse botão de teste. O que esse botão de teste faz? Ele energiza um circuito interno, que ele é através de um resistor, simulando uma fuga de energia. Então, se eu tiver energia aqui na minha alimentação e tiver com ele ligado, quando eu acionar o botão, ele vai fazer o desligamento do dispositivo. Então, é muito importante que a gente teste para ver se esse botão está funcionando. Se esse botão está funcionando, eu já tenho uma... Assim, eu não tenho uma certeza, mas eu tenho uma... Como que eu posso dizer? Um princípio de que tudo está... de que a parte de atuação dele está funcionando. Então, eu consigo minimamente garantir que essa parte de atuação está funcionando. Se eu atuei o botão e ele não desativou, eu tenho 90% de chance dele não estar funcionando e não estar detectando nenhum tipo de descarga. Então, se a pessoa estiver em contato com a rede, pode ser que ele não vá detectar isso. Então, esse botão de teste, reforço, ele é de todos os produtos, tá? Ele é exigido por norma ter, então, ponto importante, IDR, acionar o botão de teste para ver se ele está funcionando. Eu consigo ter uma garantia mínima. DPS. O DPS ele é para proteger nossos equipamentos. Hoje ele é obrigatório em algumas concessionárias lá no padrão de entrada,